Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de caridade. Um recado, que por favor deixem seus celulares no silencioso, ou desligados, para que a gente não possa, perder nossa concentração. Estamos hoje aqui com o nosso irmão Alexandre Ribeiro, da Casa Mensageiros da Luz, que vai abordar o tema Amar o Próximo, Empatia e Solidariedade. Então, eu peço a todos para que possamos nos concentrar agora para a nossa prece de abertura. Pai amado, fonte de toda a vida, Tu tens o mapa do nosso coração. Revela-nos, aos poucos, através da nossa consciência, aos passos que precisamos dar em direção ao sentido da vida e da satisfação de viver, de experimentar as coisas boas colocadas em nosso caminho e não fugir aos desafios que a vida nos apresentar. Concede-nos o dom da resiliência para superarmos os nossos limites e nunca esmorecermos, desistindo assim de nossa jornada. Quero hoje te agradecer pelo dom supremo da vida. Quero viver cada dia, quero vencer os desafios contigo, minha família e meus amigos. A cada instante quero agradecer o pulsar do meu coração. Bendito seja o Senhor, Deus da vida, que nunca nos deixas e sem o auxílio e socorro. Obrigada por nunca desistir de nós. Que assim seja. Agora passo o microfone para o nosso irmão Alexandre. Boa tarde a todos. Deixa por aqui ver se funciona direito, na posição. Bom, alguns rostos eu já vi aqui algumas vezes, alguns também já me viram, então é muito gratificante, para a gente voltar aqui, trabalhar mais uma vez e aprendermos todos juntos. A primeira coisa que a gente faz quando prepara um trabalho é para a gente mesmo. A gente precisa aprender. E a gente vem compartilhar isso hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo nessa distância? Então tá. Como a nossa irmã falou, o tema de hoje é sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Um assunto, empatia e solidariedade, que naturalmente está dentro desse tema. Então, nós vamos lembrar que o Espiritismo ele nos ensina que nós somos todos iguais, em essência. Fomos criados todos simples e ignorantes. Todos. Mas será que nós conseguimos já nos colocarmos no lugar do outro? Conseguimos sentir o mundo que o outro está vivendo dentro de si, dentro de seu próprio íntimo? Essa é uma das ferramentas, uma das atitudes que servem para a nossa reforma íntima mais eficazes. Se nós tivermos essa capacidade e conseguirmos perceber as coisas que não gostamos em nós mesmos, na nossa personalidade, se desenvolvermos isso, nós reconheceremos com mais clareza as características desagradáveis que nós encontramos em nós mesmos. Por outro lado, se não conseguimos compreender o outro, provavelmente não receberemos o entendimento por parte dos outros de nossas próprias necessidades e sentimentos. Se no decorrer da nossa vida nós não tivermos as nossas necessidades compreendidas, como compreender as necessidades do nosso próximo, dos outros?
Então, essa passagem do Evangelho nos diz para fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizesse, né? Então, nós vamos começar com um comentário de Kardec lá no Livro dos Espíritos, em primeiro lugar, onde ele coloca assim: efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, como inicia esse capítulo do Evangelho? Está em Mateus capítulo 22. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E eis, aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Veja no finalzinho que ele diz aqui, né? Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Esses dois mandamentos, como colocam alguns estudiosos, inclusive Haroldo Dutra, né? Ele nos diz que formam um círculo virtuoso, esses dois mandamentos. E ele não deve ser quebrado. Por que isso? Porque para amar a Deus nós precisamos amar o próximo. E amando ao próximo, naturalmente estaremos amando a Deus. Eu não consigo amar a Deus tendo um ressentimento, uma desavença com outra pessoa. Pois eu estou em conflito, primeiramente comigo mesmo e com o meu próximo. E se eu não amo o meu próximo, eu não consigo amar a Deus. Se não fizermos isso, não chegaremos a Deus. Mas chegando a Deus, amamos o nosso semelhante. Viram como se forma um círculo virtuoso? E com esse ensinamento, Jesus veio nos lembrar de algo, né? Porque ele disse que não veio para destruir a lei, mas para que ela fosse cumprida, né? Porque esse mandamento, amar o próximo como a si mesmo, já está no Antigo Testamento, em Levítico 19, versículo 18, né? Nas tradições judaicas, e Jesus era judeu. E o que estava escrito lá em Levítico? Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Por isso os ensinamentos de Jesus eram transmitidos nos costumes daquele povo, naquela época. E em outras religiões de todos os tempos, desde as mais antigas, nós também vamos encontrar esse mesmo mandamento. Diziam os gregos: não façais ao próximo que não desejais receber dele. Os persas: fazei como quereis que vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outra. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. E também os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmos. Por que nós encontramos esses mandamentos em todos os povos? Porque a fonte é a mesma. O Deus é o mesmo para todos nós. O que diferencia eram apenas os profetas, que trouxeram a mensagem, que eram diferentes.
de outras épocas. Então, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem é uma lei para aprendermos a amar. Pois se nós entregamos ao outro algo como se fosse para nós mesmos, é o mesmo que estarmos recebendo exatamente o que adoraríamos receber de alguém. Sendo assim, só pode ser algo de bom, né? Porque nós não queremos nada que não seja bom para nós. E por que é tão difícil, é tão complicado, né, seguirmos essa orientação? Porque o egoísmo faz com que nós nos fechemos, nos enclausuremos em nós mesmos, nos privando dessa bênção, que é uma bênção. Quando nós agimos assim, só o que é bom para mim, né? O que eu quero é o que me interessa, é o que me importa, nós não olhamos para aqueles que estão ao nosso lado, no mundo, na sociedade, na vida como um todo. Por isso nós precisamos trabalhar dia a dia, todos os dias, a nossa capacidade de ceder de nós mesmos para um bem coletivo. Isso pode ser começando sempre na família, né? Trabalho, na escola, na sociedade, em todos os lugares. É um exercício de humildade, de sacrifício para o bem coletivo. Assim, naturalmente, nós começaremos a dar mais espaço, mais oportunidades aos que se aproximam de nós. E que possamos receber os benefícios dessa relação entre irmãos. Assim nós podemos ver em um mundo em que estamos vivendo, onde o egoísmo ainda extravasa, nós podemos perceber o poder que tem as pessoas que pensam um pouco mais nos outros, né, em favor do coletivo. Vamos um exemplo do passado, onde os Estados Unidos investiram trilhões de dólares em uma guerra por interesses próprios. O que aconteceria, se eles destinassem para a África todo esse montante financeiro? Se eles se colocassem no lugar do outro, a África, entre aspas, né, se tornaria um paraíso material, claro, estamos na Terra, saúde, educação, saneamento básico. Por isso, nos colocarmos no lugar do outro é o que nos indica quando estamos exercendo esse mandamento. Nós percebemos que a dor do outro nos iguala. A empatia nos faz emocionalmente sentir o que o outro está passando. Agir vem logo após, que é a solidariedade, fazer algo pelo nosso próximo. E vejam só, não importa o nosso sobrenome, a nossa família tradicional, nossa religião, nossa crença política, não importa a cor da nossa pele, nem o idioma que a gente fala. As dores que passamos doem do mesmo jeito. Dói igual. A dor nos nivela, ela iguala a todos nós. E na parábola do bom samaritano, Jesus se coloca no lugar de quem? De quem estava caído. Assim como nós devemos fazer também. Como nós queremos que alguém faça por nós, como gostaríamos que fizessem por nós se estivéssemos ali em dificuldades, se estivéssemos caídos em algum momento. Por isso, de nada adianta ficarmos no lugar do outro apenas na emoção. A empatia, que é só emoção, no sentimento. Nós precisamos de ação, de atitude no bem. Como o samaritano, nós precisamos agir, de ação. Agora imaginemos se ele ficasse apenas sobre o cavalo, olhando quem estava ali caído. Como nós fizemos muitas vezes, em casa, né?
no sofá da sala olhando as notícias, né? A parte das emoções apenas. Coitadinho, né? A gente fica, né? Coitadinho, deve estar doendo muito. Coitadinho da criança abandonada. Eu fico muito emocionado com isso. Sentados em casa. Coitadinho, tem uma dor quando eu vejo uma criança no orfanato. E às vezes nós fizemos isso na rua também. Olhando na calçada, coitadinho, deve estar com frio, deve estar com fome, com sede. Mas assim como o samaritano fez ao socorrer o caído, nós precisamos exercitar essa ação. O que ele fez? Ele agiu, ele amou por completo, ele amou a Deus, amou ao próximo, sem saber, sem perguntar quem era ele, apenas fez tudo o que podia. Por isso, segundo o próprio Cristo, a nossa relação com o nosso próximo vai muito além de bens materiais e abrange todas as relações com todos os que nos cercam. Devemos fazer todo o bem que seja possível. Ou seja, cada pessoa que cruzar o nosso caminho ou o nosso destino, como alguns gostam de chamar, não importa, né? E estiver com alguma dificuldade, nós devemos fazer para diminuir suas dores o que pudermos. Não temos que resolver o mundo, mas se veio até nós, façamos o que estiver ao nosso alcance. Aliviar a sua dor na atitude do bem, uma ação do bem. Até com aquele que Jesus nos coloca como inimigos, né? Ele diz, amai os vossos inimigos. Que os Espíritos nos explicam claramente de que ninguém vai sair por aí amando aquele que lhe ofendeu, que lhe agrediu. Não. Mas entender que esse está em desequilíbrio espiritual. Transmitir esse entendimento em nossas preces, né, para que ele fique bem, que consiga mudar, que consiga se melhorar, mas não um sentimento de vingança, de raiva, de rancor, assim com a compreensão e não a condenação do comportamento alheio. Isso não implica que vamos pactuar com o outro, sermos coniventes ou concordar com suas escolhas, com suas opções. Tal compreensão significa saber dizer, em um momento mais propício, a palavra que acalma, uma palavra que encoraja e alerta para a mudança, contribuindo para esse outro, para esse nosso próximo, que ele avalie melhor e entenda mais completamente os dilemas morais e conflitos emocionais que ele ainda vive nele mesmo. Porque, como nos fala São Vicente de Paulo, lá no Livro dos Espíritos, nós não devemos esquecer que nós podemos estar encarnados ou na erraticidade, no plano espiritual, nós estaremos entre um espírito superior para nos guiar ao aperfeiçoamento e um espírito inferior para aprendermos os nossos deveres, que são aqueles que nos levam à prática da lei de amor. Nesse capítulo do Evangelho, através dessa lei de amor, não nos deixa dúvidas de como nós devemos agir. O amor, ele é um antídoto supremo para que possamos, assim, destruir o nosso egoísmo e começarmos a pensar mais nos outros, no nosso próximo. Como está no item 11, né, onde Emmanuel nos escreve sobre egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, pois atrasa o seu progresso moral. Cada um, veja bem o que ele diz aqui, né? Cada um, portanto, que reúna todos os esforços para combatê-lo dentro de si. É a negação da caridade, o maior obstáculo para a felicidade dos homens, da humanidade, né? Então é a lei de amor que vai fazer com que o egoísmo seja retirado de cada um de nós.
O amor, nós podemos dizer que resume a doutrina inteira, pois é o sentimento por excelência, que com o progresso feito por cada um de nós, vai controlar, vamos dizer assim, nossos instintos e as nossas sensações, que são os sentimentos mais primitivos, embrionários, quando estávamos lá na fase da animalidade, lá pelo início da nossa evolução, os instintos nos mantinham vivos. O instinto de sobrevivência, de reprodução, e o instinto é algo automatizado em nós. Nós não pensamos para que haja uma ação instintiva. No perigo, por exemplo, ou nós fugimos ou nós atacamos. É instintivo. Mas aos poucos, nós substituímos parte desses instintos, digamos assim, a substituição, pois os instintos ainda continuam em nós, e desenvolvemos as sensações. Já é uma evolução do sentimento primordial. Já conseguimos entender que não é tudo que devemos matar para nos alimentarmos ou para sobrevivermos. Pelo menos. Mais além, nós vamos substituindo por um sentimento mais puro, por um sentimento perfeito. E quando potencializarmos o amor dentro de nós, estaremos em perfeito domínio de nós mesmos. O ser humano mais forte e poderoso aqui no nosso planeta não é aquele que lidera o exército americano, nem quem comanda o exército russo, nem o chinês, e nem quem comanda o Mossad, o serviço secreto de Israel. O ser humano mais forte e poderoso que existe no nosso planeta é aquele que consegue controlar e comandar a si mesmo, que este domina seus instintos, suas sensações ao máximo que ele pode. Não permite que a raiva e o ódio e outros desse tipo se manifestem através dele. É através dos seus atos que ele libera o sentimento de amor, com o seu próprio desejo, com a sua própria vontade. Este sim é o ser humano mais forte do nosso mundo. E como nós podemos exercitar tudo isso na nossa jornada, que sabemos que ainda está complicado, né? Para que possamos alcançar essa força, como nos coloca Kardec também nesse capítulo, né? Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Dessa forma, Kardec coloca de acordo com a resposta dos Espíritos: caridade é benevolência, indulgência e perdão. Sobre esse assunto de hoje, né? Empatia e solidariedade, que naturalmente se transforma na caridade. Naturalmente. Que nós podemos dizer que é o amor em movimento, em ação. Sentimos a dor do outro, queremos fazer algo pelo outro. Resultado, a caridade. A caridade é essa que dá sentido à vida, que dá sentido para as coisas, porque só o que é feito com a caridade resiste ao tempo. O tempo só respeita, vamos dizer assim, aquilo que foi construído com o amor e com a caridade. Essa que dá valor, que dá sentido a todos os nossos atos, que nos elevam espiritualmente, é refletir um pouco em cada um de nós dessa virtude divina, que é a virtude da doação. A virtude que oferece amor sem perguntar a quem, sem perguntar ao que se doa. É essa força que nós podemos ver, inclusive, na natureza.
a natureza das fontes, das águas que nos oferece, sem perguntar quem a bebe, se é um criminoso, se é alguém justo. A caridade da árvore, que oferece os seus frutos, até mesmo para aquele que acorda e ainda segue doando. A caridade da flor, que mesmo para aquele que a esmaga, ainda doa o seu perfume. Tudo na natureza reflete essa beleza. O amor de Deus que simplesmente doa a todos nós. É quando Deus se faz mais visível em nossa vida. É quando nós podemos ser vistos com Jesus ao nosso lado através das nossas mãos, pelo nosso olhar, pelas nossas palavras, de verdadeiramente sentirmos que o Cristo está em nós e nós nele, através das nossas ações, dos nossos atos, que muitas vezes para alguns se reduz ao auxílio material, que é importante, sim, é importante, mas é muito aquém da verdadeira definição de caridade, mas que muitas vezes nós achamos que vamos encontrar em posses, em bens materiais, que têm o seu devido valor, mas são incapazes de preencher o ser espiritual que cada um de nós é, e que está ao nosso alcance, com um sorriso que oferecemos, um gesto de auxílio, muitas vezes emprestando nossos ouvidos e o nosso coração ao ouvirmos alguém que sofre, ao estendermos a mão da compreensão sem julgamentos para aquele que cai e que tropeça várias vezes por suas escolhas, por seus próprios equívocos. Essas atitudes que estão ao nosso alcance, onde nenhum bem material no mundo vai nos trazer a felicidade como uma prática da caridade. Nos colocarmos no lugar do outro, observando as suas dificuldades, tanto quanto as nossas. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa vida está muito complicada, né? Ninguém tem a vida como a minha, ninguém sofre como eu sofro, minha vida está um caos. A gente tem esse hábito, né? Nós vamos lembrar de alguns ocorridos pelo planeta, terremotos, tsunamis, enchentes, entre outras coisas. Tudo isso é muito grande, é muito grave, é desafio, é se entregar à vontade de Deus, é fazer o exercício supremo da fé, porque até a nossa vida nós perdemos o controle nessas situações. Porque o pouco que se tem é levado na nossa jornada, é levado embora, é destruído pelo furacão, pelas enchentes, pelo terremoto, pelos tsunamis. Dessa forma a vida fica nas mãos de Deus e nós temos que confiar nos desígnios de Deus e de toda ajuda que vai chegar no nosso próximo. Isso é problema. Mas mesmo assim, às vezes, nós achamos que os nossos problemas são maiores que os problemas dos outros. E às vezes, para nos sentirmos importantes, nós queremos destacar que temos o problema mais difícil da vida. Mas quando nós entramos em contato com a dor alheia, com o nosso próximo, nós percebemos o quanto não estávamos no fundo do poço como achávamos que estávamos. Assim, ao olharmos para o outro, entendemos que isso alimenta a vida e que faz com que nós possamos ver um pouco mais, mesmo nesse momento denso que estamos vivendo, de transição do nosso planeta. Enxergarmos a alegria, a beleza de servir ao bem, de ter a vida regida assim pelo amor. Como nos diz Emmanuel, em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar da sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros,
significando que em seus ambientes de trabalho há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e quem se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Por isso, tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo, pelas experiências adquiridas na nossa jornada, porque cada um de nós recebe exatamente aquilo que é necessário para a nossa jornada. Como dizem os próprios Espíritos, né? Não é aquilo que nós desejamos. Muitas vezes nós queremos muito, até aquilo que não é bom para nós, mas nós achamos que é bom. Nós recebemos o que é necessário para o nosso aprimoramento. E de tempos em tempos, então, nós precisamos ainda passar pela prova que se dá diante das dificuldades que a vida nos oferece. As provas nada mais são do que as consequências da nossa evolução. E nos informa o Evangelho que Deus não dá a seus filhos um fardo maior que a pessoa pode aguentar. Porque senão ele não estaria sendo pai, não estaria sendo justo, nem misericordioso, muito menos nos amando. E Deus se manifesta através da sua justiça, suprema e absoluta, amor e misericórdia infinitos, ou não seria Deus. Então, quando nós passamos por uma situação difícil, nós temos que agradecer. Sabemos que às vezes não é fácil. Tomarmos aquele fôlego como se fosse antes de um mergulho e encontrarmos uma forma de passar por isso. Pois é sinal que já estamos no prova e nós precisamos ser firmes para passar por ela. Nós até podemos não aceitar, não entender, até duvidar da nossa própria capacidade. Isso acontece muito conosco. Mas Deus entrega aquilo que Ele realmente tem certeza que nós vamos conseguir, que estamos prontos para realizar. Basta agirmos com coragem. E quando agimos na direção do outro, nós nos fortalecemos com esse sentimento. E nós passamos a conviver com a dor dos outros, e assim vamos olhar de forma que aquilo que nós estamos vivendo, estamos passando, muitas vezes não é tudo que achávamos de ruim, e que ainda temos forças para ajudar alguém em situação ainda mais difícil e complexa que a nossa. E vamos assim saindo da nossa infância espiritual, como explica Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso ocorre quando essas centelhas divinas crescem e evoluem dentro de nós. Do amor decorrem todas as virtudes, cabendo-nos fazê-las germinar e desenvolver, ajustando-nos à lei de amor. Já estamos iniciando essa passagem de meninos para adultos, todos nós. Estamos em transição em nosso planeta para um mundo de regeneração, assumindo assim as nossas responsabilidades. Já sabemos o caminho, que essa centelha divina está em nós. Assim vamos seguindo com Paulo de Tarso. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Essas ações do amor, tudo isso é o nosso rastro, é o legado que nós deixamos por onde passamos, é o que ilumina e embeleza o nosso caminho, são as nossas pegadas. E assim como aquele cego Bartimeu que pediu a Jesus para ver, nós possamos pedir para vermos as belezas, as lições
e o que realmente importa na nossa caminhada. Por isso, cegos que ainda somos, possamos pedir visão para enxergarmos não apenas os nossos interesses, mas que possamos ver no outro o mesmo ser que está em nós, que busca o mesmo caminho para o Criador que nos deu a vida, e nos deu vida em abundância. E falando em vida, eu estava preparando, eu lembrei de um fato. Certa vez alguém perguntou ao Chico Xavier sobre o aborto. Uma pergunta tendenciosa, testando Chico Xavier. Disse ele: olha, eu fico muito feliz da minha mãe não ter me abortado. Embora fosse uma família pobre, mais um filho ali seria mais um sacrifício, mais uma despesa. E ela não me abortou. Ele respondeu assim: entenderam que o ensinamento é estarmos do outro lado, no lugar do outro, do lado de quem sofre a agressão. Por que acontece tudo isso na nossa vida? Para que assim nós possamos nos tornar mais sensíveis, mais humanos, mais amorosos, mais responsáveis. Talvez, às vezes, para que nós possamos chorar lágrimas, as mesmas lágrimas que nós um dia fizemos alguém derramar. Então, usando disso um exemplo muito simples, singelo, somente vestindo o sapato do outro nós vamos saber se ele está apertado ou não, se machuca aqui ou ali. Desta forma poderemos compreender e tomar atitudes para consolar e ajudar. Quem desenvolve essa habilidade da compaixão consegue entender e estender as mãos para o auxílio. Então, portanto, que nós não devemos julgar, mas nos colocar no lugar do outro, calçar os seus sapatos, pois só assim nós conseguiremos entender a dor que ele está passando. Em conclusão, a questão número 351 do livro O Consolador, que perguntam ao Espírito Emmanuel como é que é amar a nós mesmos segundo o Evangelho. Ele conclui dizendo assim: necessitamos encarar essa nova forma de amor a nós mesmos, conscientes de que todo bem conseguido por nós em proveito do próximo não é senão o bem da nossa própria alma, em virtude de uma só lei, que é a lei de amor, e um só dispensador dos bens, que é Deus. Por isso, eu vou encerrar aqui com um texto que nós entendemos ao ler e preparar tudo isso. Um livrinho bem velhinho que eu tenho lá, Respostas da Vida, de André Luiz. E esse texto, a psicografia do Chico Xavier, tem o título de Quanto aos Outros. E André Luiz nos faz pensar, talvez por várias existências ainda, né? Ele coloca da seguinte forma: se você acredita que pode alcançar a sublimação espiritual sem os outros, de certo ainda não chegou à verdade. A vida foi criada à feição de máquina complexa, e que as peças diferenciadas entre si guardam função específica. Não fuja à engrenagem do seu grupo se deseja aperfeiçoar-se e progredir. Os outros são áreas destinadas à complementação e melhoria dos seus próprios reflexos. Através deles é que você se analisa para observar-se com segurança. Não tente transformá-los de imediato, porque qual ocorre conosco são espíritos em evolução, caminhando entre dificuldades e sombras para o conhecimento superior. Não exija deles a perfeição que estamos ainda longe de conseguir. Esse nos ensina a paciência,
aquele é a compreensão, aquele outro, o imperativo da bondade. Tanto como somos pessoalmente para cada um deles, testes vivos nesses mesmos assuntos. Acredite, sempre que os outros nos apareçam à maneira de problemas, somos para eles outros tantos problemas a resolver. Diz você que precisa identificar-se com a vida e descobrir-se para fazer melhor. Entretanto, unicamente pelos outros é que você se encontra e se realiza para as conquistas supremas da felicidade e do amor. Então, eu agradeço a oportunidade, para refletirmos todos juntos e que todos possam ter uma ótima semana, um bom fim de semana. Ainda temos boa parte pela frente, e que o Mestre acompanhe cada um de vocês nos seus lares ou outros destinos. Muito obrigado. Nós que agradecemos as lindas palavras, do nosso irmão Alexandre, que nos trouxe esse belíssimo tema do Evangelho, o amor ao próximo, a empatia. Antes de seguirmos para o encerramento, com as nossas preces e radiações, um recado muito importante. A casa oferece, entre muitos atendimentos e estudos, nós estamos com um estudo presencial aos sábados, às 15 horas. Então, todos estão convidados a virem conhecer o estudo do Evangelho, que acontece aqui mesmo no salão, às 15 horas, independente do tempo, de cada um, assim, eu conheço pouco, conheço muito a doutrina espírita, estou começando agora, estou vindo pela primeira vez. Todos são bem-vindos a esse estudo. Então, quem sentir no coração para conhecer, pode assistir hoje ou em outro momento. É um estudo sequenciado, não precisa ter o Evangelho, se precisar a gente empresta aqui, serão todos muito bem recebidos a esse estudo. Certo, meus irmãos? Então, queridos, agora, aproveitando essas boas energias, essas palavras lindas que o nosso irmão Alexandre nos trouxe hoje, agradecer a Casa Mensageiros da Luz, que cedeu o nosso irmão para estar aqui hoje. Vamos mentalizar Jesus nesse momento, o nosso amado Mestre, da forma como cada um compreende, e que nesse momento o nosso Mestre amado se posiciona com suas mãos fortes sobre todo o nosso planeta, irradiando muita luz, muito amor, que toda a psicosfera da Terra nesse momento possa sentir essas vibrações que vem do nosso Mestre amado. Pedimos por todos os atendimentos de saúde da Terra, os irmãos que se encontram enfermos de corpo, de espírito, que possam estar nas clínicas, nos hospitais, nas alas psiquiátricas, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de passagem. Aqueles irmãos que possam estar pensando no suicídio. Mentalizamos os nossos lares, todos os cômodos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos desafetos, que cada um possa receber o que há de melhor nesse momento, tudo aquilo que esteja precisando, que nesse momento os nossos corações possam estar em sintonia com essa boa energia que vem do nosso Mestre amado. Que assim seja. Tenham todos um ótimo final de semana e sigam em paz e segurança para seus lares. E até a próxima semana ou quinta-feira também. Estão convidados a virem novamente.